Olá, aluno. Olá, aluno. E aí? Tudo bem? Belezinha contigo? Nós vamos dar prosseguimento ao assunto ao qual nós já estamos estudando, né? A gente está falando aí um pouquinho sobre o iluminismo, certo? A gente pôde perceber aí todas as suas nuances, né? Desde o início, desde o seu processo de construção ali, surgindo na Europa, a gente pôde ver um pouco as suas características, né? A gente pôde perceber que o iluminismo é um movimento mais no campo intelectual, tá? A gente pode perceber que o iluminismo ele agiu de forma muito poderosa e de forma muito forte na filosofia, na ciência, né? Trazendo aí o experimentalismo como uma das suas maiores características, onde o iluminismo vem completamente em contraponto, né, aos dogmas religiosos, vem completamente em contraponto às verdades que a igreja trazia na época, dizendo o seguinte: nós precisamos questionar tudo, tá? Nós precisamos experimentar tudo. Toda e qualquer resposta, ela tem que ser baseada em uma experiência científica, tá? Ela vem trazendo a experimentação como a experimentação científica como uma espécie de... Uma espécie não, como a resposta literalmente para tudo, né? Em contraponto a todo o formato que existia, né? E um movimento aí baseado em mudanças, renovações e igualdade para todos, tá bom? Então a gente vai continuar agora falando, e nessa aula de agora nós vamos falar um pouquinho sobre como foi o iluminismo no Brasil, né? Professor, o iluminismo chegou no Brasil, professor? Chegou, choveu, passou, teve uma tempestade no navio, foi um tropelo, menino. A mãe do menino lá começou a chorar, forro, mas chegou no Brasil, sim. Ele chegou em terras brasileiras e nós vamos ver como foi esse processo, né, do iluminismo chegar ao Brasil, adentrar em nossas terras e como foi aqui. Aqui, como a gente pôde perceber, é um movimento mais filosófico, mais científico, né? Nós vamos ver como era o Brasil na época e como esse movimento se firmou e deixou sua marca aqui em nossas terras brasileiras. Vamos lá contigo? Partiu, galera! Vamos lá. Podemos resumir as principais ideias da seguinte forma. Assim, as ideias que eu falo, ideias iluministas, beleza? A ciência e o método científico como única forma de fazer progredir a humanidade. Já vimos isso em outras aulas, né? Acaba com uma ideia de que a igreja explique tudo e fique por isso mesmo, porque a igreja falou, está falado, a gente tem que testar, a gente tem que experimentar, a gente tem que fazer ali, né, provar cientificamente as questões. A necessidade de tornar todos os homens cidadãos plenos, já vimos também essa questão, né? A necessidade de permitir que os homens se expressem livremente, também já vimos isso. A reformulação da sociedade, eliminando privilégios da nobreza e do clero. Caso igreja, a gente viu essa questão também. Eles brigavam contra os privilégios que a igreja tinha na época, né? O protestantismo já era um movimento grande, já era um movimento que havia tomado uma vazão muito grande pelo planeta, mas mesmo com o protestantismo ter se avançado tanto, a igreja católica ainda tinha uma palavra de muito poder, né, sobre muitas coisas. Ela não dominava mais, mas ainda tinha um peso muito grande a sua palavra. Então o iluminista era contra esse peso, contra essa influência da igreja católica e contra o absolutismo, mercantilismo, né, contra essas questões todas que nós também já vimos na aula passada. Então bora tocar o bonde aqui contigo. Mas o que foi o iluminismo para nós brasileiros? O que foi o iluminismo para a gente? Para começar, é preciso lembrar que as ideias iluministas eram contrárias à opressão e à desigualdade. A gente está vendo aqui que eles querem criar um negócio assim que é bom para todo mundo todo mundo com direitos iguais, todo mundo recebe de forma igual. É um mundo lindo com os ursinhos carinhosos cantando e dançando, jogando aqueles poderzinhos da barriga. A gente viu que a ideia deles era linda, né? Assim como eram contrários à igreja e também à monarquia. O que era o Brasil no século XVIII? Se eles eram contrários à monarquia, à igreja, ao mercantilismo, a tantas coisas assim que eram contra eles, como era o Brasil aqui no século XVIII? Era uma colônia portuguesa, né? Era uma colônia de Portugal. Então a gente tem todas essas características que eram contrárias ao pensamento iluminista
cravados dentro do nosso Brasil baronil que nós amamos. Não se podia sequer... Perdão, houve um erro aqui de digitação. Não se podia sequer importar os livros franceses por proibição da metrópole. Francês porque a gente viu que o que vem da França, os perfumes baratos, os caros, não sei. Francês porque o absolutismo surge lá, né? O absolutismo, perdão. O iluminismo surge lá primeiro. Então, assim, para chegar no Brasil, esses livros franceses, eles eram proibidos de vir até nós, né? Por proibição da metrópole. No entanto, dois fatores contribuíram para que tivéssemos acesso aos filósofos iluministas. Como esses iluministas chegaram até aqui? Primeiro, o contrabando, né? O contrabando de livros, essas coisas todas que acabavam chegando ali na maciota. Ó, chegou um livro ali, mano, assim, ó, tá baratinho, o cara pegava ali, guardava, levava embora. Então, com esse contrabando, né, sem Portugal saber, sem todo o controle saber, chegavam esses livros, né, através de alguns para alguns pensadores no Brasil. E também tinha os brasileiros que estudavam no exterior. Nós tínhamos aí alguns filhos muito bem afortunados. Nós já vimos isso, né, no modernismo. Nós vimos que o modernismo se firmou no Brasil em 1922 graças a esse segundo contraponto, né? Filhos de famílias ricas, de gente da alta que ia estudar no exterior, lá no exterior tinha acesso ao modernismo, voltou para o Brasil trazendo essa tendência. Com o iluminismo também não se deu de outra forma, né? Se deu também da mesma forma como ao modernismo. Filhos de famílias mais ricas, de famílias mais poderosas, foram estudar no exterior. Lá no exterior tiveram acesso às ideias iluministas e trouxeram elas para cá. Ambos trouxeram aquelas ideias para o Brasil. E tanto aqui quanto lá, algumas revoltas se estabeleceram. Tá bom? Eu não entrei em méritos com vocês em outras aulas sobre algumas revoltas que aconteceram lá, como a Revolução Francesa, algumas coisas. Eu não entrei muito em mérito, mesmo porque também essa é uma área mais de história, ela não cabe tanto a nossa área mesmo, mais ver toda a sua questão, né? Toda a sua evolução, o que mudou na arte, o que mudou na sociedade, o que mudou na cultura. Mas houveram sim algumas revoltas na Europa por conta do iluminismo, e aqui no Brasil o povo também revoltou. O povo também azou, o povo também chutou o balde, o povo também falou, vamos acabar com essa bagunça. As ideias iluministas chegaram ao Brasil no século XVIII, no Brasil colônia. Aquelas ideias orientaram todas as conspirações e movimentos voltados para a ruptura do domínio lusitano sobre a colônia. Assim, a Inconfidência Mineira de 1789, a Conjuração Fluminense de 1794, a Revolta dos Alfaiates de 1798 na Bahia e a Revolução Pernambucana de 1817 se constituíram nos principais movimentos políticos influenciados pelos ideais iluministas e que culminaram na independência proclamada em 1822. Então a gente pode ver que o iluminismo chegou ao Brasil. De que forma? De duas, professor. Ele chegou através do contrabando de livros, né, franceses da Europa ali, e também através de filhos de pessoas poderosas, pessoas que tinham dinheiro, que foram estudar fora do Brasil e trouxeram suas ideias para cá. O iluminismo foi um movimento mais no campo intelectual, filosófico, científico, trazendo o experimentalismo como base principal da construção ali. E quando ele chegou ao Brasil, ele se tornou um período, o iluminismo brasileiro foi um período que atuou muito na área política, no campo político. E esse campo político, ele veio tentar trazer para o Brasil liberdade, tá? Liberdade. Por que liberdade? Porque, como a gente falou, o Brasil é um país colônia. Então, quando os iluministas chegaram ao Brasil, firmaram o movimento iluminista no Brasil, a primeira atitude, a primeira situação deles foi firmar a liberdade brasileira. A gente tem aqui, né, algumas revoltas, alguns movimentos que aconteceram na época, né, que brigaram por essa liberdade. Dentre elas, uma muito interessante, muito importante, foi a Inconfidência Mineira, tá bom?
para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre a Inconfidência Mineira, em poucas palavras, eu pedi ao professor Pedro para que ele participasse conosco da nossa aula, tá bom? Ele vai explicar para a gente agora um pouquinho, né, em poucas palavras, porque não tem condição de explicar um assunto tão grandioso em tão pouco tempo, mas ele conseguiu fazer um breve resumo em 57 minutos. Você pega água aí, pega pipoca, tá bom? Bota um travesseiro assim, que você vai ter mais 3 aulas de aula direto aqui agora. Brincadeira, gente. 3 minutinhos só a aula dele. Explicar um pouquinho sobre o que é essa questão o que foi a Confidência Mineira, né? E que ela foi justamente um impacto muito forte. Só quero fazer uma ressalva, que ele me mandou o vídeo dele e depois ele pediu para eu fazer uma ressalva. Ele disse lá que o nosso querido Tiradentes foi pego e preso dia 10 de maio. Ele fez um pacotão, matou o homem antes da hora do homem morrer. Pra você ver como é que quando derruba, a pessoa tá doente hoje e morreu hoje de tarde, a mulher nem morreu ainda. O homem, Pedro já matou o homem no dia que pegou o homem. Mas na verdade ele foi pego dia 10 de maio, mas só foi morto dia 21 de abril. Só essa ressalva que ele pediu para fazer durante o vídeo dele. Vamos assistir comigo? Queridos alunos, cooperando aí com a aula do professor Júnior, nosso objetivo é conciliar a Inconfidência Mineira com o movimento iluminista do século XVII e século XVIII. E esse movimento iluminista, né, que foi um movimento intelectual, quer dizer, no campo das ideias, e que promoveu acontecimentos importantes como a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, e também provocou movimentos aqui no Brasil, especialmente a Inconfidência Mineira, certo? Bom, naquele período, o Marquês de Pombal, que estava administrando o governo português, né, depois de um sério terremoto que Lisboa havia sofrido, o Marquês de Pombal estava estabelecendo impostos nas colônias portuguesas e especialmente Minas Gerais, né, a capitania de Minas Gerais, que era a fonte de ouro de Portugal. E aí veja bem, essa cobrança acentuada de impostos gerou uma crise econômica em Minas Gerais, e acabou deixando a elite mineira muito revoltada com isso. E, paralelamente a isso, o Marquês de Pombal havia permitido que diversos filhos de brasileiros, da elite brasileira, fossem estudar em Portugal, e lá eles tiveram contato com essas ideias iluministas e trouxeram essas ideias para o Brasil quando retornaram para cá. E como essas ideias iluministas, elas tinham como base a liberdade, né, a crítica ao governo dos reis absolutistas, essas ideias somada à insatisfação da elite mineira gerou esse movimento que nós chamamos de Inconfidência Mineira. A elite mineira, insatisfeita com esses impostos, montou um grupo no qual Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes era o mais popular, e esse grupo tinha como objetivo proclamar a República Mineira, olha só, fazer com que Minas fosse independente de Portugal, fosse um país, né? Além da independência, eles pretendiam montar uma universidade em Minas Gerais, também criar um exército, enfim, fazer Minas realmente um lugar livre. Mas esse plano foi delatado, né, por membros do próprio grupo que iria empreender a Inconfidência, e infelizmente Joaquim José da Silva Xavier acabou sendo preso e executado no dia 10 de maio de 1792. Os demais membros do grupo ou foram perdoados ou foram expulsos do país, né? Foram condenados ao exílio, no caso. Mas o plano de independência de Minas Gerais foi um resultado direto das ideias iluministas também. Deus abençoe, forte abraço a todos. Prontinho, né? Obrigado, professor Pedro Anderson. Valeu. Top a sua aula, depois lhe dou R$ 1, certinho? Então a gente pôde perceber aí, né? A gente pôde ver aí com a explicação maravilhosa dele sobre a Inconfidência Mineira, né? Que foi um momento muito importante para o Brasil. E esse momento tão importante para o Brasil foi justamente inspirado e surgido, né, do contexto iluminista, que é o contexto ao qual nós estamos
brilhantemente estudando, tá bom? As principais ideias iluministas que influenciaram os Inconfidentes foram o fim do colonialismo, o fim do absolutismo, substituição da monarquia pela república, liberdade econômica, né, o liberalismo, liberdade religiosa de pensamento e de expressão. Os ideais iluministas foram de fundamental importância na formação política do Brasil. Essas características aí, né, essas ideias já foram muito bem explicadas pelo nosso nobre professor Pedro Anderson na nossa aula. A gente pode perceber que o iluminismo no Brasil ele toma um caminho mais político, né? Ele toma um caminho mais político, trazendo as ideias de libertação, de igualdade, né? De proclamação. Né? A gente viu em Minas que queria se soltar do Brasil, se tornar uma república, né? Se tornar um país independente. Depois não conseguiram, o povo traiu ele, aquele tropelo todo, e mulher chorando, e menino correndo, e cachorro latindo. Até que, menino, nós chegamos à proclamação da república em 1822. E todas essas lutas políticas, elas têm aí o embasamento, né, as teorias iluministas. A gente pode perceber um pouquinho aqui, né, o que foi o iluminismo brasileiro. A gente viu que ele chega ao Brasil, né, e ao chegar ao Brasil ele toma aí a sua característica política de forma muito grande, muito forte, né, indo contra o regime colonialista que Portugal havia instaurado aqui no Brasil, né? E ele traz esses movimentos através de revoltas, revoluções, e essas revoluções e revoltas elas tinham a principal intenção trazer liberdade para o Brasil, a principal intenção de tornar o povo livre e fazer com que o Brasil fosse uma nação igualitária, tá bom? Que o Brasil fosse uma nação igualitária para todos. Muito obrigado. Se você não entendeu esta aula, volta lá do início, assista mais uma vez, tá bom? Se ainda assim lhe sobrar dúvida, mande-me uma mensagem. Teria o maior prazer em te responder, em te ajudar, em auxiliar-te em suas dúvidas, tá bom? Qualquer coisa, tamo junto. Brigadão, galera.